Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante da Síria, do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim assim falou a jovem da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo que essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa ouvir a mim. Ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava 7 vezes no Jordão, no rio Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo e ficaria em pé. Invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não sou Abana e Farfar, rios de Damascus, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus Muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôs-se diante dele e disse: E agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceita um presente desse seu servo. Porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e sem me encostar meu braço eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me postrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu disse: Vá em paz. Naamã, ele era o chefe do exército da Síria e tinha sido levada uma menina escrava na casa de Naamã. E essa menina ficou a serviço da senhora de Naamã, trabalhando para a mulher de Naamã. E essa menina ficou sabendo da lepra do seu patrão, que era Naamã, e falou para a mulher de Naamã, falou: Olha, se ele fosse até o profeta que existe em Israel, ele sairia de lá curado. E a mulher de Naamã mandou falar para Naamã. E Naamã foi até o profeta Eliseu. Só que chegando lá, o profeta Eliseu não saiu para conversar com ele na porta, menos mandou uma mensagem para ele dizendo: Vá e se lave-se no rio Jordão, mergulhe 7 vezes e sairá com sua carne limpa, sairá curado. Naamã ficou indignado porque ele pensou que o profeta ia sair, conversar com ele, mas o profeta apenas mandou a mensagem que Deus havia mandado. E Naamã falou: Poderia me lavar em rios mais limpos do que o rio Jordão. Mas mesmo assim, ele ficou pensando, não querendo
se mergulhar nesse rio. Mas os trabalhadores de Naamã falou para ele: vai, faz isso que esse profeta está falando, que custa você fazer isso e ficar curado? Daí Naamã pegou e se lavou nesse rio, mergulhou por 7 vezes e ficou curado. E aí Naamã reconheceu que não existia outro Deus a não ser o Deus de Eliseu, o Deus que cura. Naamã ficou curado, foi curado da lepra. Geazi é atacado da lepra. Geazi era servo de Eliseu, que ajudava Eliseu. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com esse sírio Naamã, recusando o que lhe trazia, mas tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 62 quilos. Insistiu com ele, amarrou 68 quilos de prata, 2 sacos e 2 mudas de roupa. Por isso os ombros de 2 seus servos para que o levasse à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que o servo trazia e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que foram. Ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor Eliseu. Perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que essa é a ocasião para você acertar prata e acertar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servos? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Aleluia. Vocês vêem, né? Geazi, muito ganancioso, não quis perder, né, o ouro e a prata que o Naamã tinha oferecido para o profeta Eliseu. Correu atrás do profeta e falou que Eliseu iria aceitar, né, a prata, o ouro na mão de Naamã. E Naamã, como ele via tudo, era um profeta usado por Deus, em espírito ele estava junto a Geazi, viu tudo o que aconteceu com Geazi. Geazi foi atrás de Naamã, pediu a prata, o ouro e tudo escondido. Então o profeta Eliseu falou para Naamã, para Geazi: agora você vai ficar com a lepra de Naamã, você e sua descendência, para sempre. E o Geazi já saiu leproso. Vocês veem a desobediência e como Deus sabe de todas as coisas, né? Não adianta mentir. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar agora. Eliseu faz flutuar o machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão, mas um deles disse: tenha a bondade de ir com eles, seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água daquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e pegou. Aleluia. Apenas um galho ele jogou na água e fez o machado que estava dentro do rio flutuar para cima do rio. Aleluia. Eliseu